A sensibilidade espiritual é uma das dimensões mais importantes e muitas vezes negligenciadas na vida cristã. Em um mundo que parece cada vez mais barulhento e cheio de distrações, a capacidade de ouvir e responder à voz de Deus é vital. Ser sensível ao Espírito Santo é fundamental para viver de acordo com a vontade de Deus e para desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Nesta reflexão, iremos explorar o que significa ter sensibilidade espiritual, como podemos cultivá-la e por que ela é essencial para a nossa caminhada de fé. O que é sensibilidade espiritual? A sensibilidade espiritual pode ser definida como a capacidade de perceber, discernir e reagir às direções, inspirações e correções que o Espírito Santo nos oferece. É um convite a uma vida mais profunda com Deus, onde somos capazes de reconhecer suas intervenções e aprender a caminhar em obediência a Ele. A sensibilidade espiritual não é uma habilidade natural, mas um fruto da ação do Espírito em nossas vidas. Em Gálatas 5:22, Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa sensibilidade começa a se manifestar à medida que nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo e nos entregamos à sua obra em nós. Ter sensibilidade espiritual é essencial para nosso crescimento em fé. Quando estamos sintonizados com o Espírito, somos mais propensos a ouvir a voz de Deus e entender sua vontade para nossas vidas. Isso nos ajuda a evitar fracassos e armadilhas que podem vir de nossos próprios instintos e desejos. Em João 10:27, Jesus afirma: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqui Jesus destaca a importância de reconhecer sua voz. A sensibilidade espiritual nos permite discernir sua liderança e nos guia na jornada da vida. Além disso, a sensibilidade espiritual é importante para a edificação da igreja. Quando estamos sintonizados com o Espírito, somos capazes de usar nossos dons para servir aos outros e promover a unidade no corpo de Cristo. É preciso cultivar a sensibilidade espiritual. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus. Ao dedicarmos tempo à oração, abrimos nossos corações para a voz do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:17 nos exorta a orar sem cessar. Isso significa que devemos manter um diálogo constante com Deus, não só apresentando nossas petições, mas também ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Em momentos de silêncio e reflexão, muitas vezes encontramos a direção e o consolo que buscamos. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Através dela, encontramos sabedoria e direção. Em 2 Timóteo 3:16, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ao nos aprofundarmos nas Escrituras, aprendemos a discernir a voz de Deus de forma mais clara. A palavra de Deus ilumina nosso caminho e nos ensina como viver segundo sua vontade. Vivemos em um mundo cheio de barulho e agitação. Para cultivar a sensibilidade espiritual, precisamos encontrar momentos de silêncio e meditação. Salmos 46:10 nos convida a aquietar nossos corações e reconhecer que Ele é Deus. Esses momentos de quietude nos ajudam a silenciar as vozes externas e internas, permitindo que possamos ouvir claramente a voz de Deus. A comunhão com outros crentes é fundamental para nossa sensibilidade espiritual. Em Hebreus 10:24, somos instruídos a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixando de reunir-nos, como é costume de alguns. Através do encorajamento e do conselho mútuo, somos ajudados a discernir a vontade de Deus. Em um ambiente comunitário, aprendemos a ouvir a voz de Deus juntos e a sermos responsáveis uns pelos outros. Quais os frutos da sensibilidade espiritual? Quando estamos sensíveis à voz de Deus, encontramos direção clara para nossas vidas. Jeremias 33 nos promete: clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus deseja nos guiar, e à medida que nos tornamos mais sensíveis, a direção em nossas vidas se torna mais evidente. A sensibilidade espiritual também resulta em paz interior. Filipenses 4:6 nos ensina a trazer nossas preocupações a Deus, e a promessa é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes. Essa paz é um sinal de que estamos em sintonia com a vontade de Deus. À medida que nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo, nosso crescimento espiritual se acelera. Vamos nos tornando mais próximos de Deus e mais capazes de viver conforme sua vontade. A maturidade espiritual também é acompanhada por uma maior capacidade de discernir o que é bom e o que é mal, conforme mencionado em Hebreus 5:14. Embora a sensibilidade espiritual seja uma parte essencial da vida cristã, ela também enfrenta desafios. É importante estarmos cientes desses desafios para não sermos desviados do nosso caminho. O mundo ao nosso redor está repleto de ruídos e distrações. As mídias sociais, a tecnologia e as pressões diárias podem nos afastar da quietude que precisamos para ouvir a voz de Deus. É nosso dever deliberadamente buscar momentos de silêncio e refugiar-nos em Deus. O orgulho e a autossuficiência podem nos cegar para a voz de Deus. Quando confiamos demais em nossa própria sabedoria e entendimento, tornamo-nos insensíveis ao direcionamento do Espírito. Em Provérbios 3, 5, 6, somos lembrados a não confiar em nosso próprio entendimento, mas reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Pecados não confessados e práticas de desobediência podem bloquear nossa sensibilidade espiritual. O Salmo 66:18 nos ensina: se eu tivesse no coração alguma maldade, o Senhor não me teria ouvido. Viver em conformidade com a palavra e estar em constante arrependimento são fundamentais para manter a sensibilidade espiritual. Conselho bíblico: a sensibilidade espiritual é um dom precioso que nos permite discernir a voz de Deus e viver de acordo com sua vontade. Ao dedicarmos tempo à oração, ao estudo da palavra, à meditação e à comunhão com outros crentes, podemos cultivar essa sensibilidade e nos aproximar mais de Deus. Que possamos ser sempre atentos à obra do Espírito em nossas vidas, buscando um relacionamento mais profundo com nosso Criador e permanecendo firmes na fé. Que Deus nos conceda a graça de sermos sensíveis ao seu chamado e que nossas vidas reflitam sua glória.